welcome to our English class. I am teacher Monique, and today we are going to talk about speeches, but journalistic speeches more specifically, alright? Então hoje, né, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, eu sou a professora Monique e hoje a gente vai falar sobre o discurso jornalístico, né, sobre o gênero jornalístico, mais especificamente. Na aula da semana passada, nós falamos sobre os gêneros, sobre os textos multimodais, e aí vocês viram, né, o clipe da Taylor Swift, The Wonderful, o clipezinho da Taylor Swift, vocês viram a questão da multiplicidade de estímulos aos quais a gente está tendo acesso todos os dias, né? Seja por meio de um post do Instagram, seja por meio dos stories, seja por meio de um vídeo do TikTok, né? Todas essas, um clipe que a gente assiste, como que nós vimos, um filme, uma série, todas essas tecnologias estão trazendo para a gente uma multiplicidade de linguagem com a qual a gente está ainda, né, se adaptando, porque é muita informação, muitas vezes a gente até buga, né, de tanta informação, mas é preciso que a gente aprenda a ler esse tipo de texto, né, cada vez mais a gente vai ser exposto a essa multiplicidade de formas de comunicação e a gente precisa estar pronto para se expor a elas. E para conseguir lê-las da maneira adequada. Ou seja, o nosso cérebro vai precisar se adaptar cada vez mais para que a gente consiga responder de maneira adequada a esses diferentes estímulos. Então vamos lá, para que a nossa aula seja produtiva, eu vou precisar então que vocês peguem o material de vocês, se coloquem aí num cantinho, naquele cantinho de estudo de vocês, que é importante que todos vocês tenham, né? Foco aqui comigo, fica aqui comigo, não me deixa sozinha. Pega o seu caderno de inglês, pega o seu material e vamos juntos. Let's go! Para que vocês possam visualizar o que eu quero mostrar, eu vou entrar aqui no site junto com vocês, vocês vão me acompanhar aqui. Eu vou entrar no site da BBC News, e vocês vão conseguir observar a multimodalidade textual que a gente tem num site jornalístico. Então, a quantidade de informações, a quantidade de estímulos visuais que a gente tem e a multiplicidade de formas de comunicação que uma reportagem traz para que a gente consiga apreender o conteúdo daquela reportagem o máximo possível. Então, vamos comigo, me acompanhem aqui. Bom, a gente está aqui então nessa página aqui da BBC News e a notícia, né, a reportagem que eles estão compartilhando aqui com a gente é essa. As it happened, NASA rover performs flawless landing on Mars. Foi enviado então esse rapazinho aqui que vocês estão vendo, né, esse robozinho para encontrar vida em Marte. E aí a BBC News está transmitindo essa notícia pra gente, mostrando que ele conseguiu pousar em Marte, a expedição foi bem sucedida e agora ele está andando por lá para explorar. Essa notícia foi divulgada em 18 de fevereiro de 2021. O robozinho está andando lá por Marte para explorar, para saber se vai encontrar vida lá. Mas não é qualquer tipo de vida, né? Eles estão explorando o planeta vermelho para tentar encontrar bactérias e etc, esse tipo de vida, né? E aí o que a gente precisa observar aqui nos textos do tipo jornalístico, né? Agora a gente está vendo a página, depois eu vou deixar aqui o link e vocês vão acessar o vídeo, né? O videozinho da reportagem que é para complementar tudo isso que eu estou falando. Então, o que uma reportagem, né, jornalística tem que trazer para que ela seja fidedigna e para que a gente confie, para que a gente entenda? Ela traz imagens, então a gente tem aqui todas essas imagens aqui quando ele pousou. A comemoração aqui em cima, a gente tem a comemoração do pessoal que estava lá na sede da NASA, né, a felicidade deles. Depois os primeiros movimentos, tem as pessoas recebendo essa notícia. Então, tudo isso faz com que a gente perceba a verdade dessa reportagem, dessa notícia. Aqui tem um summary, que seria um resumo, né, do que tem na reportagem. E aqui tem falas, né? This was the best so far.
Isso foi, tipo, o Matt Wallace fala, né? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Who was previously worked on 5 other missions to Mars. Esse Matt Wallace, né? Ele trabalhou em 5 outras missões em Marte antes dessa. Então, tudo isso são informações, ó, tem várias pessoas aqui falando, tá vendo? Mike Wallace, a Jennifer Trosper. Então, essas pessoas que participaram da elaboração desse robô e dessas coisas todas para essa expedição, essas pessoas estão falando nessa reportagem. Então, a BBC foi lá, mandou o repórter lá para entrevistá-los. Isso tudo faz parte da multimodalidade de discursos que a gente tem aí dentro de um texto jornalístico. When will the helicopter launch? Mars is now our lab, né? Marte agora é o nosso laboratório. A Jennifer Trosper falou. Então, isso são as multiplicidades de textos. Aqui tem um dos pesquisadores que fala também, outro vídeo. Então, é uma mistura de falas, né? Então, a gente tem a transcrição das falas desses pesquisadores, a gente tem o vídeo da sonda chegando lá em Marte, a gente tem imagem aqui, ó, a fala da pesquisadora que ficou na sede da NASA. Então, isso tudo compõe um texto jornalístico. Tanto na forma escrita, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, quanto na imagem, tanto oralmente, que é o que vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês na sequência. Então, essa reportagenzinha mostra tudo isso que está aqui no site, mas em forma de vídeo. Então, a gente tem o repórter falando e a gente tem a entrada dessas pessoas, desses pesquisadores, falando e explicando, e tem essa multiplicidade aí de gêneros para fazer com que a gente realmente veja a situação por diversos ângulos, por diversas perspectivas. Então, tem o pesquisador que esteve diretamente envolvido no processo, o cientista, tem o outro cientista que está lá no laboratório da NASA, tem a outra cientista que tem uma complementação para fazer, tem as imagens, enfim. E é essa multiplicidade de linguagens que faz com que o texto fique completo e que ele fique fidedigno, que isso é importante. Não dá pra gente acreditar em qualquer coisa que aparece na televisão, né? Só porque passou na televisão, então significa que a gente precisa acreditar, não. A gente precisa sempre conferir as fontes, onde é que essas fotografias foram tiradas, quando elas foram tiradas, quem foi que tirou essas fontes. Então, isso num texto jornalístico em língua inglesa, it is the same thing, é a mesma coisa, né? É exatamente isso que a gente precisa pesquisar. Então, vocês vão assistir esse vídeo para vocês complementarem. Então, prestem atenção nas falas, nas pessoas que entram para falar e tirem aí o máximo de informações possíveis dessa reportagenzinha. Alright? And I see you in our next class. Bye bye!